Olá, Dr. G.D. Gilson, quero agradecer o convite, quero agradecer também a você que está assistindo, reservando um pouco do seu tempo para investir na coisa mais preciosa desse mundo, sua vida. Nesta linda manhã de sol, quero começar a nossa conversa com uma poesia. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho. Esta poesia, publicada em 1928, há quase 90 anos, do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, é interessante. Ao mesmo tempo muito simples de estrutura e profunda de significado. Quem nunca tropeçou numa pedra? Uma pedra no caminho tem sido uma ótima ilustração para os inesperados eventos desagradáveis que nos impedem de continuar com os passos seguros como o planejado. E parece que um dia, mais cedo ou mais tarde, nos deparamos com uma pedra em nosso caminho, que não apenas nos obriga a tropeçar ou a mudar o passo, como frequentemente também nos traz sofrimento. Como é o caso do câncer. Vanessa descobriu o tumor com apenas 19 anos. Fez todo o tratamento, foi curada, começou a trabalhar, conheceu o Bruno, imaginou que depois do câncer jamais engravidaria, mas teve uma surpresa. Ela conta que falou: Bruno, a minha menstruação está atrasada. Daí, você está grávida? Não estou grávida, não tem lógica eu estar grávida, relembrou Vanessa. Mulheres tratadas de câncer de mama podem sim engravidar e também amamentar, mas junto com a gravidez de Vanessa, outra surpresa. Na primeira consulta de pré-natal, ela mostrou ao médico uma ferida extensa no mesmo seio afetado 11 anos antes. A doença tinha voltado e de forma agressiva. Agora sua vida corria perigo. Essa história, que foi apresentada no ano passado na série Pedra no Caminho na TV pelo médico Dr. Drauzio Varella, retrata bem a ansiedade, o medo, a dor de uma mulher que sofreu com o câncer. Felizmente a história dela teve um belo final. Sua filhinha nasceu com saúde e ela também ficou bem. Mas assim como ela, muitas mulheres têm sofrido desde o dia do diagnóstico. Pense nos sentimentos de uma jovem mulher, sentada na frente de sua médica. As lágrimas correm pelos seus olhos. O futuro parece embaçado. Muitos sonhos perdem a firmeza e deixam de ser tão importantes. Agora é hora de parar e lutar pela vida. Uma nova jornada começa e a dor que o diagnóstico de câncer provoca é agravada pela mudança da imagem, o inchaço do rosto, às vezes a queda dos cabelos, de sobrancelhas, a cor da pele, enfim, transformações da aparência que fazem parte do processo de tratamento, que são temporárias, porém parecem uma eternidade. E pior do que isso, como ficarão os queridos, a família, os amigos, o namorado ou o esposo, os filhos? Como tudo isso machuca. E diante do sofrimento, em algum momento vem o questionamento: por quê? Por que isso foi acontecer comigo? E temos a tendência de colocar a culpa em alguém, normalmente em nós mesmos ou em Deus. Em seu livro Teorias da Doença, o antropólogo George Murdock relata uma pesquisa feita com 139 grupos tribais em todo o mundo. Dos 139 povos, 135 pensam na doença como um sinal de desaprovação divina. E o que você pensa sobre isso? A doença seria a consequência de uma culpa, vinda como um castigo divino? É lógico que algumas doenças são consequências naturais diretas de um estilo de vida com algum hábito nocivo, como frequentemente ocorre com os fumantes. No entanto, nestes casos, quando as doenças ocorrem, elas são consequências naturais. Não quer dizer que sejam castigos divinos. Indiscutivelmente, a probabilidade de transmissão da AIDS, por exemplo, é maior entre os que praticam o sexo sem compromisso ou compartilham agulhas sujas. Da mesma forma que fumar aumenta o risco de câncer, obesidade favorece o aparecimento de problemas do coração e a prática sexual descomprometida amplia a possibilidade de várias doenças venéreas. Cientistas reconhecem esse fato e advertem sobre os perigos, mas a pergunta permanece: será que Deus manda a doença como uma punição específica destinada a um alvo por ele escolhido? Não.
Até porque muitos que praticam os mesmos vícios não adquirem as mesmas doenças. Por outro lado, muitas vezes a doença vem sem nenhuma causa direta conectada com um mau hábito. E você fica se perguntando por quê? E se Deus é poderoso, por que está permitindo isso comigo? Certa vez aconteceu algo interessante na vida de Jesus Cristo. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Algumas pessoas lhe perguntaram sobre uma tragédia daqueles dias e ele respondeu: vocês pensam que aqueles 18 galileus morreram no desastre do desabamento da torre? Vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês? Saibam que não. Vejam, amigos, aqui existe algo muito especial. Não significa que alguém que sofra o mal seja pior do que aqueles que não estão sofrendo. Não significa que alguém que fique doente e que esteja com câncer seja pior do que alguém que está saudável, que esteja saudável. Nessa passagem, Jesus ainda faz uma advertência esclarecedora para os seus ouvintes, dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês um dia vão perecer sem esperança igualmente. Sabe, amigos e amigas, embora o sofrimento nem sempre significa consequência direta de nossas ações, como pode ser o seu caso, precisamos saber que todos nós estamos vulneráveis a inúmeros problemas desagradáveis, doenças simplesmente porque somos seres humanos. De acordo com o nosso histórico, optamos pela independência de Deus, aquele do qual emana a vida. Logo, o natural para nós é o caos. Deus não é culpado das coisas ruins que acontecem, antes é por causa da bondade dele que não estamos numa situação pior. Ele não criou o mal e não o promove. Agora, muitas vezes somos tentados a culpá-lo. Alguns meses atrás, enquanto eu ajudava minha filha a andar de bicicleta sem rodinhas, ela caiu. Como ela esperava que eu a segurasse, senti o peso do seu olhar quando ela se levantava. Frequentemente, como minha pequena filha, nós esperamos que Deus não nos deixe sofrer. E fica a pergunta: por quê? Sabem, amigos, nossa vida é como 3 segundos na eternidade e não conseguimos entender algumas coisas, como minha filha não entendeu. Deus não é responsável pelo mal, Ele é bom. Mas se Ele é poderoso, por que permite que o mal e o sofrimento existam? Gosto de um conceito da metafísica que me ajuda a entender isso. Tudo que existe antes de existir como ato já existe em potência ou impossibilidade. Por exemplo, antes que meus filhos nascessem, antes que minha esposa engravidasse deles, eles já existiam em possibilidade, já existiam como potência. Quando nasceram, passaram a existir como um ato. Ao criar seres inteligentes e livres, Deus permitiu a existência do mal como possibilidade, para que as suas criaturas se relacionassem com Ele por amor. Infelizmente, no passado, a criatura escolheu conhecer o mal, o qual passou a existir como um ato. A partir de então, o ser humano perdeu o direito à vida eterna, por escolha própria. Se olharmos a vida por esta perspectiva, então devemos agradecer. Porque o natural é viver com problemas, é estar doente. Aliás, é não viver. Você pode agradecer por tudo que você tem de bom. Nesta perspectiva, não merecemos nada, a não ser a morte. Se você está viva, agradeça. Se você tem alguém do seu lado, agradeça. Se você tem as suas mãos, agradeça. Se você pôde comer alguma coisa hoje, agradeça. Se você pode andar, agradeça. Se você pode ouvir, ver, agradeça. Se você tem familiares que te amam, agradeça. Se você pode respirar, agradeça. Nessa perspectiva, cada dia é um dia de graça e deve ser vivido com muito amor, muita força, muita gratidão, simplesmente porque não merecíamos. E se você manter isso em sua mente, você viverá mais leve, mais feliz, em paz e poderá facilmente ter uma experiência real com Deus, que seria algo maravilhoso. Eu sei que muita gente não acredita em Deus. Eu gosto de um pensamento do grande cientista Isaac Newton que diz o seguinte: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem os colocou em movimento. Deus governa todas as coisas, sabe tudo que é ou pode ser feito. É verdade que não temos a explicação para tudo. Não podemos explicar tudo sobre o sofrimento. Eu não posso responder para você por que você ou alguém que você ama está doente, mas de uma coisa eu sei: ficar se culpando não vai adiantar nada, e muito menos culpar a Deus. Quer uma dica? Aliás, não é minha,
é de Jesus Cristo. Na história que mencionei de Lucas, capítulo 13, no verso 5, Jesus está falando com um grupo de pessoas da sua época que eram orgulhosas, vaidosas, magoadas, com problemas pessoais. A recomendação dele, que soa como uma ordem, se é que as pessoas querem ter uma esperança, é: coloque o seu mundo interior em ordem. E para isso ele usa uma expressão: arrependam-se. Se tem alguma coisa na vida que precisa ser consertada, conserte. Se você precisa pedir perdão a alguém ou perdoar, faça isso. Coloque ordem no seu mundo interior. Existe algo que ninguém sabe e que te faz sentir culpada? Aproxime-se de Deus. Peça sinceramente perdão a Ele. A Bíblia afirma que Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para isso, para nos trazer paz interior e esperança eterna. Eu posso não entender algumas coisas, mas nem por isso eu deixo de acreditar e de me beneficiar delas. Por exemplo, eu não posso explicar tudo sobre como funciona o celular. Somente um especialista em telecomunicações saberia como minha voz entra no celular e alguém em outro lugar distante ouve. Como uma foto chega rapidamente a outra parte do mundo, mesmo sem saber como funciona. Eu acredito no celular e ele faz parte do meu dia a dia. Como eu sei que um aparelho celular pode ser usado para se falar com alguém que esteja do outro lado do mundo? Testemunho e experiência. Já ouvi várias pessoas dizendo que conseguiram falar. E eu também já consegui falar com alguém pelo telefone em outro lado do mundo. Então, por mais que eu diga para alguém que não acredita, eu continuarei acreditando, mesmo sem entender como funciona, porque eu já experimentei. E como eu já tive experiência com Deus, eu creio e confio nele, mesmo sem entender tudo sobre ele. Através de Jesus Cristo, eu sei que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Assim como eu sei o sabor dessa maçã. Pronto, experimentei. Então quero recomendar para o seu bem-estar eterno, mesmo que você não entenda muito sobre Deus, mesmo que você não o veja, assim como não pode ver os dados do seu celular que são transportados pelo ar, mesmo que você nunca tenha se aproximado de Deus, você pode ter uma linda experiência com Ele, tão real como é real o ar que você respira. E dele virá a maior força que você tanto precisa para atravessar essa tempestade. Assim como é dito no Salmo 23, Deus nunca prometeu que não passaríamos por dificuldades, mas Ele prometeu que em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca nos deixaria. Ele te prometeu que nunca te deixaria e Ele está aí perto de você agora. Ele sempre enviará pessoas especiais e anjos para cuidarem de você. E a maior prova do cuidado e amor de Deus por nós é que desde que Jesus Cristo tomou o corpo humano, Ele se identificou conosco para sempre, sofreu e morreu por nós. As marcas da cruz em suas mãos permanecerão para sempre como uma lembrança do seu sacrifício pela humanidade. Ao tomar o corpo humano para si, Ele se humilhou. É como se, para salvar a vida de alguém que você ama, você decidisse, por exemplo, fechar os seus olhos para sempre e viver como um cego. Um dia, você não terá mais cicatrizes, mas Jesus sim. Carregará para sempre as marcas da cruz como prova do amor de Deus por nós. Eu desejo a paz plena que vem do Príncipe da Paz para você, de tal forma que a pedra no caminho ou as pedras se transformem em bênçãos para a sua vida. Um abraço.